Olá, os amigos que acessam o canal, que é o Adi. Agora eu quero contar a minha experiência a vocês com o Exu do Louro, porque para mim, assim, é uma das experiências que eu acho mais, assim, como eu diria a vocês, assim, uma coisa fantástica, assim, sobrenatural. Eu nem tenho palavras para expressar o quanto tudo isso que aconteceu comigo e ele me impressionou muito. Eu vou contar todos os passos porque tudo que eu estava fazendo, todos os meus projetos, eu terminei, que foram os projetos com os meus Exu. Terminei todos os projetos, então agora eu posso contar porque eu tenho foto para mostrar tudo para vocês entenderem do comecinho como tudo aconteceu. Então, eu vou deixar aqui nessa imagem que eu só vou continuar depois que eu explicar como tudo foi iniciando. Quando eu fiz parte do candomblé, de que eu já expliquei na história do Exu Caveira, eu expliquei os motivos de eu ter ido parar no candomblé com 16 anos, que tinha Jurema, e eu sou juremado, né? A semente da Jurema. O mestre Giramundo era o mestre que me juremou, o mestre da casa. Bota a semente, blá blá, queima com charuto, mas não precisa explicar muitos detalhes não, que depois da Jurema a gente fala. Aí, naquela época, eu já sabia que eu tinha Padilha e Maria Padilha foi assentada porque o Babalorixá, na época, foi lá para 80, 81. Isso é muito longe, muito distante. Ele queria muito essa pombagira lá no terreiro dele, ele assentou. Tá, aí eu fiz ali, eu comecei a fazer parte do terreiro e eu participava das reuniões, ia fazer trabalhos com ele e tudo, e convivia assim como ajudante do Pai de Santo, tipo um pai pequeno. E naquela época eu tinha muitos afilhados lá, porque quando vai fazer Jurema, a pessoa escolhe um afilhado, quem vai ser juremado, quem vai levar a cabeça na Jurema, que é a cabeça nas ervas, né? Que inicia na Jurema, para assentar o caboclo, né? Para assentar as 7 cidades da Jurema, tudo blá blá. Eu estou contando isso que é para introduzir, para vocês começarem a entender que eu não venho de um lugar do nada. Eu venho de um lugar que já existia alguma coisa comigo. Aí, era os principais filhos que recebia a filiação, porque sempre tem aquele filho que vai ficar como padrinho. Aí tinha eu, tinha Noé, Der, que era de Xangô, Noé de Oxalá, Lufã, uma senhora de Oxum e outra pessoa não lembro. Eu sei que eram 5 pessoas que poderia escolher como afilhado. Eu era muito escolhido, não sei explicar a vocês os motivos que as pessoas me escolhiam tanto, mas eu afiliava muita gente assim, ficando como padrinho daquela pessoa no Jurema. Aí ele sempre dizia, por isso também um dos motivos de assentar a Maria Padilha para mim, porque eu estava muito envolvido com ele nas coisas que ele fazia, ajudando ele no terreiro, etc, etc, né? Aí isso. E lá tinha muitos caboclos, né? Porque eram em uma mesa muito grande com mais de 30 assentamentos de caboclo, que era os assentamentos dos filhos de santo, os principais, não era todo mundo não, eram os principais que tinham assentamento, como eu também tinha um lá. Aí todos tinham seus assentamentos de caboclo lá. Quando eu vim morar na ilha, eu trouxe o meu assentamento da minha Jurema. Eu não pude trazer o meu assentamento de Pombagira, porque justamente eu ficava em casa alugada. Primeiro eu morei com meus pais. Estando com minha Jurema, que é o assentamento com as coisas de barro, as taças, etc., estalta, aquilo ali já era um problema, que era a briga com meu irmão direto. Meus pais não reclamavam disso, mas o meu irmão mais velho era um inferno, com preconceito, e brigava, e eu dizia que se ele fosse quebrar alguma coisa, me jogar fora, a gente se agarrava no cacete, e era pau. Não é fácil você ser espírita, viu, para começar explicando a vocês. Aqui mesmo, eu estou falando dessas coisas aqui, mas toda vez que eu boto algum vídeo aqui no canal, as pessoas vêm dizer coisas desagradáveis, eu excluo a pessoa, e se me dizer coisa desagradável, eu bloqueio, porque o canal é meu, o canal não é espírita, mas eu falo do que eu quiser aqui, porque o canal é meu e eu falo mesmo. E quando a pessoa vem com preconceito para mim, eu dobro a aposta, que eu não estou me importando, aqui não é uma igreja,
Meu canal não é uma igreja evangélica. Vá para a sua igreja evangélica. E eu não aceito preconceito. A gente vive num país laico, um país livre, apesar de não estar tão livre assim, não em matéria política, mas em matéria religiosa. Aí vamos lá, que eu preciso sair desse assunto aqui, vamos parar nesse assunto para não atrapalhar. Aí, lá, quando ele jogava para mim, ele dizia que eu tinha um Exu chamado Exu Anã, não era Exu Lonã. Era Exu Anã, já tinha lá reservado um altar, que era uma pedra grande, que ia assentar o meu Exu. Mas era Exu Anã. Esse Exu nunca foi assentado, né? Até porque que se fazia muita coisa lá, era um lugar de muita ocupação. E o tempo que eu passei lá, os 11 anos que eu passei lá, nunca assentou esse Exu. Fiquei só com a pombagira assentada e minha Jurema assentada, né? E minha Jurema comeu lá, tudo mais. Todas essas coisas normal. E, inclusive, hoje em dia, eu tenho um acordo que eu não quero ter oferenda de matança de bicho. O agé. Não quero oferenda de bicho. E ele sabe, porque a gente conversou e eu sou bem claro que eu não quero de jeito nenhum. De forma nenhuma. Se me exigir, aí eu desisto, porque eu rejeito totalmente. Eu não quero. E eu sei que eu já pesquisei muito, eu já conheço uns babalorixá que tem Jurema e tudo e não faz matança. E por coincidência, 2 deles também é de Pena Branca, como também eu sou de Pena Branca. E um deles ainda tem Exu do Lodo, como eu também tenho. Aí vamos lá. Aí eu vou começar a explicar a vocês o que aconteceu. Aí eu vim morar em Itamaracá, só quando eu vim morar em Itamaracá eu fiquei distante do local onde eu fazia parte e da minha casa, lá em Paratibe. Para o local aonde eu frequentava, era só 3 ruas, era pertinho. Então, quando eu vim morar em Itamaracá, eu fiquei muito longe, era muito difícil, porque tinha que pegar, era 3 transportes para ir para lá. Aí era muito difícil, era cômodo ir. Aí eu fui mais deixando de ir, fui ficando mais aqui, trabalhando, né, por causa do salão de beleza, fui trabalhando. Aí fui me afastando do local que eu ia, só ia de vez em quando em alguma festa, até que fui parando, é uma pessoa muito nova, né? Aí tem um negócio que você sai com as amizades, que você recebe amizade na sua casa, eu morando na praia, aí as pessoas queriam muito vir pra praia, né? Aí ia me impedindo de eu ir para as coisas lá. Aí isso eu fui me afastando naturalmente, passou um tempo, o povo lá em casa virado religioso, mamãe me convenceu, eu terminei entrando nessa. Aí foi daí que eu despachei minhas coisas, né? E meu caboclo, que eu conto uma história só dele, eu despachei ele na mata. Mas depois eu conto essa história separadinha para você entender tudo o que aconteceu com ele. E as coisas do meu orixá de Oxumaré, eu despachei na praia. Mas vamos lá. Mas eu quero voltar aqui porque eu estou fazendo uma introdução para contar o que aconteceu. Aí pronto. Eu aqui, quando eu passei 11 anos numa dita religião, eu fiquei muito afastado de tudo. Então passou o tempo, aconteceu um negócio lá, eu saí muito revoltado daquele lugar. Não quero mais saber daquilo. E levei 2 anos para limpar a minha mente, né? Aquela faxina na minha mente. Eu sou uma pessoa que pesquiso muito, porque eu sou praticante de meditação há mais de 7 anos e sou um pouco esotérico. Vocês veem que eu compro pedra, que eu tenho pedras, ametistas, outros cristais. E eu sou muito assim, adoro as pedras, sou muito ligado em coisas esotéricas. E também eu pratico meditação indiana, que eu já pratico há muito tempo e eu adoro. Eu amo praticar meditação indiana, é incrível. E isso melhorou muito minha espiritualidade, melhorou muito eu sentir, melhorou muito o desdobramento, porque eu faço desdobramento, viagem astral. Quando eu comecei a praticar, um dos motivos era isso, para eu entender as coisas que aconteciam comigo, para facilitar eu ter as experiências mais amplas e para uma compreensão melhor para mim. Por isso que eu fiquei praticando a meditação. Fui aprendendo. Tenho minhas japamalas, uso meus incensos e faço tudo direitinho. E através da meditação eu alcancei muita coisa. E foi muito bom para mim. Até hoje é bom. Eu nunca vou parar. Eu vou até chegar o dia de eu partir dessa terra. Porque eu amo
praticar meditação. Eu gasto ali em torno de 1h30, 1h40 fazendo, né? Porque minha meditação tem comando nos chakras, etc. Minha meditação é bem ampla. Aí pronto. Aí foi passando o tempo e depois que eu saí daquele lugar, eu perguntava assim, passou 2 anos para eu limpar minha mente. Aí eu peguei, fui, comprei as miçangas para fazer a guia do meu orixá. Aí eu fiz não a guia, perdão, o jebe de Oxumaré, porque eu sou de Queto, que é amarelinho rajadinho de preto. Eu fiz o jebe dele, aí comecei devagarzinho. Não estava tão devagarzinho que eu não ia muito para nenhum lugar, não. Estava tudo bem devagarzinho. E ainda nesse momento, nesse momento, a pessoa que foi meu babalorixá já tinha falecido. E meu avô de santo, que ia me raspar, faleceu antes mesmo, uns 3 anos antes. E eu já não frequentava mais nenhum lugar. E eu nem pensava em frequentar em nenhum lugar e nem frequento até hoje. No sentido assim, de eu ser filho de santo de algum lugar. Às vezes eu vou por visita, assim, que às vezes me convida. É difícil ir, mas às vezes eu vou. É difícil, muito difícil. Porque eu prefiro estar em casa, dormir, blá blá, e é isso aí. Aí pronto, eu sei dizer que foi passando, aí chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, esses lances assim de fenômenos espirituais, sempre aconteceu comigo muitos fenômenos, inclusive tem uns acontecimentos comigo que desde lá, quando eu estava na outra religião, já acontecia, que eu já contei no meu canal separadamente. Eu não quero mais repetir mais coisas que aconteceram assim, que para mim são fenômenos, mas tudo bem. Mas vamos voltar de novo para o que eu quero falar. Aí, começou a pandemia, aquela coisa assim, você ficava tudo preso, não podia sair. Logo no começo da pandemia eu peguei Covid, porque aqui não podia atender os clientes, o comércio tinha que ficar fechado. E o prefeito proibiu todo mundo de atender, mas de noite eu precisando do dinheiro, aí de noite eu ainda, no período que fechou tudo, eu ainda atendi 4 pessoas. E dali eu peguei Covid. Passei 2 semanas com Covid, mas não fiquei muito mal não. Eu fiquei só sem sentir cheiro e sem sentir paladar. Mas eu ainda fui para o hospital nessa época. Aí passou os remédios, eu tomei os remédios, levou um tempo, fiquei bom, pá. Mas eu estava até me protegendo, mas mesmo assim não adiantou, mas peguei logo, porque era no momento que o vírus era muito forte. Se tivesse de ser meu fim, que era naquele momento que estava morrendo muita gente de vez, se tivesse de ser meu fim de eu partir, eu tinha partido ali também. Porque eu passei 2 semanas assim, bem borocochô, mas não atacou minha respiração. E eu tenho problemas de respiração, de asma, de alergia, que inclusive quando chove aqui na ilha, quando é inverno que chove, aqui embaixo não molha mais minhas paredes, porque minhas paredes estão toda forrada de cerâmica, mas lá em cima a casa é rebocada fora e dentro, mas a parede molha e fica úmido e às vezes com um cheirinho de mofo, aí me causa alergia. E quando a chuva é muito forte, que aqui é uma ilha, e tem muita chuva de vento que molha muito a parede, que só a do lado esquerdo e a de parte de trás, não é toda a casa, não é só do lado, mas isso é o suficiente para deixar o meu quarto muito úmido, porque tem gesso lá em cima na minha casa, e a sala fica muito úmida também. Aí por esse motivo, quando está assim muito, chovendo muito, aí geralmente eu desço com o meu colchão para dormir aqui na sala onde eu tenho um salão de beleza. Aí, por isso que isso que eu vou contar aconteceu. Aí veja, era em começo de inverno, que a pandemia começou um pouquinho antes do inverno, já pegou o inverno, e molhou as paredes lá de cima, meu quarto ficou úmido, aí eu desci para aqui para baixo com o colchão. Mas aí aconteceu uma coisa comigo nesse período, né? Eu sofri uma coisa muito forte, que foi o sequestro de uma coisa minha muito importante. E aquilo ali, eu não sabia que aquilo tinha acontecido. Isso aconteceu, foi muito inesperado. Aí como foi que eu descobri isso? Simplesmente um dia, eu fazendo o meu almoço,
que eu faço almoço para uma semana, assim, eu cozinho tudo e depois eu fico só esquentando as porções que eu vou comer. Porque eu moro só e eu não ligo de comer a mesma coisa, mesmo que tenha ficado na geladeira, porque dá menos trabalho e eu já faço isso desde que eu moro só. Então eu não quero estar fazendo comida todo dia, eu faço e fico só esquentando. Faço tudo de uma vez. Nesse dia eu tinha feito toda a minha comida. Aí eu peguei, terminei, almocei. Aí eu fiquei deitado no chão. Aí ali deitado no chão, com vontade de dormir, blá, blá, blá. Aí de repente uma voz falou dentro do meu cérebro. Consulta, tararara. Eu não posso dizer a vocês o que é, que eu não quero dizer o que é. Aí eu estava deitado no chão, era quase 1 hora da tarde. Eu disse, mas será possível que eu estou ouvindo isso? Aí eu não me levantei, porque eu tinha feito feijão, tinha feito arroz, tinha feito galinha ao molho, tinha feito a saladinha, suco, e eu tinha comido muito, eu estava ali todo mole, deitado no chão. Aí de repente, a voz dentro do meu cérebro de novo. Consulta assim, assim, assim. Aí eu disse, não, eu acho que eu estou ficando doido. A voz falou de novo dentro do meu cérebro. Mas eu estava tão preguiçoso ali, querendo dar um cochilo, eu continuei deitado no chão. Aí, não passou nem minuto, a voz disse para mim assim, consulta assim, assim agora. Aí botou agora. Aí quando fez isso, eu prontamente dei um pulo no chão, peguei meu celular, botei um aplicativo que você pode fazer a consulta por esse aplicativo. Aí quando eu botei os números no negócio, aí que eu consultei, aí eu tomei um susto. Aí foi dali que iniciou um processo de estresse muito grande em mim. E eu muito estressado, muito aperreado, tentando resolver, mas não conseguia resolver porque estava tudo fechado por causa da pandemia, não conseguia resolver pela internet, pelo site, não conseguia resolver de forma alguma, não tinha jeito de resolver. Aí foi passando, eu com aquele estresse, já tinha ido na cidade, no local onde você resolve isso, o segurança mandou ir numa delegacia fazer um boletim de ocorrência, fui, fiz o que ele pediu, mas não foi fácil, eu fui com um amigo fazer esse boletim de ocorrência. Quando eu fui com ele, estava tudo fechado. Eu comecei nas delegacias ali perto do Recife Antigo. Eu acho que eu fui em umas 7 delegacias, tudo fechada, nenhuma. Eu fazia o boletim. Quando eu cheguei em Santa Amaro, que é em Recife, um pouco mais distante do lugar que eu tive, que a gente teve que ir de ônibus. Aí quando chegamos lá, aí eu esperei mais de 1 hora. Na hora de ser atendido, o rapaz, que é essa delegacia de frente ao maior cemitério de Pernambuco, que é em Recife, que é o cemitério de Santa Amaro. Eu já estudei lá perto. Eu estudei 3 anos lá perto. Aí o delegado disse, olha, esse tipo de boletim a gente não pode fazer aqui, mas tem uma delegacia lá para, como que vai para Casa Amarela, que você pode fazer lá. Aí eu fui de novo, aquela espera, aí consegui fazer. Isso aí no futuro me ajudou numa coisa, pronto. Mas eu vou pular isso porque eu não quero falar disso, mas tudo começou por aí, e a voz que falou dentro da minha cabeça. Falou 3 vezes. Eu estou montando para vocês terem uma compreensão do que aconteceu. Aí pronto, passou. E eu aperreado, aí ali 2 horas, a gente comprou umas coisas na barraca para comer, que a gente já estava passando mal, não tinha ninguém na rua. Apareceu o que dentro? Não tinha um ser humano na rua, porque estava todo mundo morrendo de medo da Covid, a gente só andava de máscara e estava tudo vazio. Tudo que era lugar estava vazio, porque todas as lojas fechadas, era lockdown. Era parecendo uma coisa de seriado. Do Walking Dead é um filme de zumbi. Um seriado de zumbi. E foi uma coisa assim incrível. Aí a gente voltou para casa, blá, blá, foi passando os dias e eu baixei minha vibração caiu, eu já não dormia bem, aperreado, preocupado e não conseguia resolver. Meu irmão de São Paulo tentando me ajudar, não conseguia, aí passou isso. Aí quando foi uma noite, que eu já estava dormindo aqui na sala porque estava chovendo e essa chuva deixava muito frio lá no meu quarto, como eu expliquei a vocês no começo, e essa frieza me dava asma, né? Aí, quando molha muito minha parede, eu desço para dormir aqui na sala. Por causa disso, porque aqui é tudo forrado de cerâmica e não tem isso. Aqui fica tudo normal. Não molha nada, não fica frieza, não fica nada. Tudo normal aqui. Aí eu dormindo aqui, numa madrugada, aconteceu um fato. Era mais ou menos assim,
Por que eu sei da hora? Porque depois eu olhei no celular a hora. Era 3h15 a primeira vez que aconteceu. Eu deitado no colchão no chão, porque o colchão fica no chão onde eu corto cabelo, que é a sala que eu fiz o salão. Aí eu olhei para o portal onde fica a entrada da minha cozinha. Eu estava desdobrado em cima do meu corpo. Eu estava vendo tudo. Eu estava vendo meu salão, minha cadeira. Eu estava vendo minha geladeira. Eu estava vendo todas as minhas cadeiras. Todas as coisas minhas eu estava vendo. Porque, para mim, desdobrar é normal. Às vezes, quando eu faço viagem astral, o desdobramento, às vezes eu saio da minha casa. Mas muitas vezes eu fico na minha casa. É normal eu ficar na minha casa. E talvez não tinha nenhum lugar, alguma coisa para fazer. Naquele dia eu desdobrei e fiquei em cima do meu corpo dentro da minha casa. Fiquei vendo todas as coisas aqui, vendo o meu salão, meus móveis, tudo estava tudo normal. Até então, aí eu vi um ser na entrada da porta da minha cozinha. E esse ser estava com um roupão grafite, todo desfiado, capuz. Eu não vi o rosto dele, porque o rosto dele não aparecia. Ele era alto, porque ele quase chegava à altura dele. Como ele era alto, ele chegava perto do portal da entrada da cozinha, que é o portal, ali o final da abertura. Aí, ele só estava lá encostado no portal, olhando para mim. Quando eu vi aquela figura toda esfiapada, aquele roupão todo esfiapado, lembrava muito aqueles seres do Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, que tem aqueles 9 reis que botaram o anel, foram enganados e botaram o anel e viraram aquele ser de plasma, né, que perseguia Frodo. Parecia muito com aquilo, aquele roupão desfiadão, as mãos um pouco grandes e compridinha e cinza, muito parecida com a de Exu Caveira. E ele ficou só olhando para mim. Quando eu vi ele, eu sentia a vibração, né? Uma vibração diferente. Eu fiquei em pânico. Aí, nesse caso, eu me assustei. Porque como eu sou muito pesquisador de ufologia e de outras coisas, eu sei que tem magos negros. Aí eu fiquei muito assustado. Aí entrei naquele pânico, aí comecei a gritar, e o grito não saiu, aperreado, eu não sabia o que era aquilo que estava ali no portal. Ele não saía do portal, no portal só ficou olhando para mim. Eu sei que ele estava olhando porque ele estava direcionado para mim, deitado no chão. Por isso que eu sei que ele estava olhando para mim, mas eu não vi o rosto dele porque o rosto dele estava embaixo do capuz. Ele não fez nada, só fez isso, só ficou ali parado olhando para mim. Aí eu gritei. Quando o grito saiu, aí saiu aquele grito bem forte. Aí eu, entrei no meu corpo de vez. Que isso aí você entra num processo de catalepsia, que é a paralisia do sono, que você retorna para o seu corpo de vez. Aí se dá um choque no seu corpo, quando o espírito entra de vez. Mas eu gritei para isso acontecer, porque eu sabia que eu estava desdobrado e eu sabia que para eu não ver mais o que estava me assustando, eu voltava direto para o meu corpo. Aí pronto, eu voltei para o corpo. Só que eu continuei assustado porque eu estava sentindo ele aqui dentro de casa. Continuei sentindo. Aí eu me levantei, subi, senti que ele subiu, desci, senti que ele desceu. Aí foi passando, eu não consegui mais dormir, acendi as luzes todas. Fiz um cafezinho, fiquei disfarçando que eu não estava sentindo, mas eu estava sentindo a presença dele, porque a partir do momento que ele apareceu, que eu vi ele, eu senti a energia dele e continuei vendo. Aí foi passando. Aí pronto, aquela noite passou, eu fiquei impressionado com aquilo. Até então, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E eu não sabia o que era aquela presença, eu já tinha visto muitas coisas, mas aquilo ali daquele jeito, eu nunca tinha visto. E eu já estava num processo de vibração muito baixa, porque depois do que tinha acontecido comigo, minha vibração baixou, porque eu sou prática de meditação, entendo bem disso, e quando a nossa vibração baixa, a gente fica muito exposto a umbral. Como assim exposto a umbral? A gente fica com muito acesso a espíritos de vibração baixa. E eu já estava muito assim, muito aperreado, sem saber o que fazer. E aquilo ali me causou uma baixa de vibração, porque eu estava muito preocupado. Aí passou-se o dia, né? Quando foi de noite, na segunda madrugada, aí prontamente, de novo, eu dormindo no mesmo lugar, desdobrei.
Quando eu desdobrei, eu vi novamente ele na porta, na entrada da minha casa, olhando para mim, do mesmo jeito que estava no portal que entra na minha cozinha, ele estava na porta. Eu vi o horário no celular, quando eu despertei, era em torno de 3h29 quando eu vi isso. Aí ele estava na minha porta, de mesma forma, esse roupão todo desfiado, capuz, eu não vi o rosto, a mesma figura, o mesmo que eu vi na entrada da cozinha, eu vi na entrada da porta. Aconteceu comigo o mesmo processo, porque eu não esperava que isso acontecesse de novo noite seguida. E aconteceu a noite seguida novamente. Aí eu fiquei muito aperreado. Eu senti aquela vibração assim, pesada. Eu disse, ai meu Deus, tem uma coisa ruim aqui dentro de casa. Aí eu fiquei aperreado, e gritei tanto, porque quando a gente entra no pânico que está desdobrado, você não consegue fazer a voz sair pela sua boca do seu corpo. Porque quando eu grito desdobrado, mas eu estou querendo que minha boca no meu corpo físico grite, para que eu retorne. É uma forma de fugir do que eu não estou querendo ver, ou do que eu não estou querendo participar. Essa é uma forma de resgate. É tipo assim, uma forma de você voltar rápido. Aí eu fiz, até que aí aquele gritão saiu, assustado. Aí eu retornei. Aí eu fiquei disfarçando de novo, porque eu estava sentindo aquela presença dentro de casa, porque eu sinto as entidades, eu sinto a espiritualidade. Isso desde criança, isso acontece comigo, até hoje acontece. E hoje em dia eu estou mais sensível para isso, porque a espiritualidade me refinou mais ainda. Aí foi acontecendo, acendi todas as minhas luzes, fiquei com aquele medo, mas fiquei disfarçando, porque eu não ia sair para a rua de madrugada, né? Que eu moro só, na rua é mais perigoso. Isso não me fez nada. Aí prontamente fiquei dentro de casa, disfarçando, né? Fiz novamente o cafezinho, não consegui dormir mais, porque eu fiquei com medo que aparecesse de novo para eu ver. Até então eu não sabia o que era que estava acontecendo comigo, porque eu não tinha nem noção do que estava acontecendo. Aí prontamente foi passando os dias e tudo tinha parado. Eu conheci um povo aqui, que a gente já conversava aqui, que até se mudaram. E foram passando os dias, passou-se uma semana. E eu já estava muito aperreado. Eu já estava vendo vulto. Eu já estava vendo muita espiritualidade se movimentando dentro da minha casa, só que eram coisas estranhas, não era normal. Aí eu estava muito aperreado, muito aperreado. Aí pronto, aí passou-se eu conversando com essas pessoas até 10 horas da noite. E não era normal eu ficar fora da minha casa conversando até 10 horas da noite. Mas aí eu já estava aperreado, preocupado. Eu estava muito ansioso porque eu não conseguia resolver uma coisa que eu estava tentando resolver e eu não conseguia porque estava tudo fechado. Aí ali eu estava desopinando, conversando, né? Aí quando eu voltei para casa, eu já estava pra lá de assustado. Eu voltei para casa, fechei tudo. Aí eu já não dormi mais de luz apagada, já deixei as luzes acesas, porque eu já estava num período assim assustado com as coisas que estavam acontecendo. Aí prontamente, quando foi assim umas 11 horas da noite, eu dei um cochilo que eu não estava nem conseguindo dormir. Aí quando eu dei aquele cochilo, foi um cochilo rapidinho e eu estava escutando, eu estava escutando uma música de Exala, porque eu já cantei essa música de Exala, eu estava escutando aí, cochilei. Aí quando eu cochilei, de repente eu senti meu braço levantar. Quando eu abri o olho, eu vi a mão, pegou no meu braço, eu vi metade do braço que estava essa mão. Aquela roupa cinza esfiapada pegou no meu braço e só levantou meu braço. Aí quando eu vi aquilo, meu braço ser levantado e aquela mão cinza, aquele roupão cinza desfiado, o resto eu não vi, que eu só vi da metade do braço para a mão. Eu só vi essa parte, pegando no meu braço e levantando meu braço. Aí não prestou não, aí eu fiquei num desespero maior do que as outras duas vezes que eu vi, mas era mesmo ser que fez isso mesmo. Aí eu gritei, foi um desespero. Aí por que eu estou dizendo gritei? Porque até então, no meu corpo,
eu não conseguia gritar, porque eu entrei em estado de catalepsia de novo. Aí isso faz o grito ficar preso, é como se sua língua inchasse dentro da boca. Você fica naquele desespero, vai gritando, vai gritando, vai gritando, e o grito não sai. Mas um momento esse grito vai sair. Aí o grito saiu bem forte. Aí ali eu acordei. Aí soltou meu braço. Aí quando isso aconteceu, eu já não consegui mais dormir. Eu já estava pra lá de desesperado. Aí conversando com o povo, de vez em quando eu via algo passar no meu terraço, que o meu terraço fica na parte de cima, primeiro andar, algumas sombras. Aí eu já estava assim, muito assustado. Aí eu contei pro meu cunhado, contei pro meu irmão, que eu estava vendo muita coisa espiritual dentro da minha casa, e eu estava muito assustado, não estava conseguindo dormir, estava com medo, e meus olhos roxos, e aquele problema que eu contei no começo, eu não conseguia resolver aquilo de jeito algum. Aí, depois de um tempo, eu consegui resolver aquilo, que foi meu irmão de São Paulo, com outra pessoa, eu paguei e resolveu aquilo ali. Depois que eu fiz aquilo, passou-se o quê? Para conseguir resolver, passou-se assim uns 7 a 6 meses para conseguir resolver. Aí quando eu consegui resolver, eu fiquei muito feliz, minha vibração voltou de novo, meus olhos começou a voltar ao normal, que eu estava com meu olho roxo nas laterais, que o olho da gente fica assim quando a gente não consegue dormir direito. E nesse período que eu estava assim, eu tinha contado para o meu irmão e meu cunhado que eu não estava conseguindo dormir, eu estava com muito medo de estar em casa, eu estava muito assustado com as coisas que eu estava vendo. Aí meu cunhado disse assim: Wadir, vem dormir aqui em casa, tu pega tuas coisas, lá tem outra cama, tem outro quarto, tu dorme aqui e depois tu volta para tua casa para trabalhar. Aí eu disse: vou pensar nisso. Aí eu estava até pensando em ir. Aí depois eu refleti direitinho, eu disse: não, da minha casa eu não saio. Por quê? Porque minha casa eu comprei o terreno, eu participei da obra desde a construção da base, eu trabalhei carregando material no carro de mão, carregando areia, ajudando nos tijolos, eu trabalhei em tudo, foi um esforço danado para fazer minha casa. Eu disse, na minha casa. Aí depois eu fui refletir o trabalho que eu tive na minha casa ajudando na obra. Quando eu parei para pensar nisso, eu disse, na minha casa eu não saio de jeito nenhum, eles que vão ter que sair da minha casa. Eu pensei assim, né, na época, né? Porque foi uma forma de eu restaurar a minha força, tirar esse medo que eu senti e ficar na minha casa, dormindo na minha casa, tudo. E daí, quando eu tomei essa decisão, eu fiquei plenamente na minha casa e não quis mais saber de nada, e podia aparecer o que fosse, que eu não estava nem aí, porque a casa minha, eu fiz a casa e eu estou aqui, e é aqui que eu iria ficar. Mas eu estou contando isso a vocês porque as coisas eu estou contando da forma que aconteceu, porque até então eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E esse período que aconteceu certas coisas, fora esse ser que eu vi, foi minha vibração que baixou. E por que eu contei a vocês que uma voz falou dentro da minha cabeça? Depois vocês vão entender que eu vou ligar as coisas tudo para vocês entenderem. As outras coisas que aparecia, que eu via assim, as sombras, etc., isso era porque minha vibração baixou. Essa coisa que eu vi, esse ser, já tinha a ver, vocês vão entender depois quando eu contar, já tinha a ver com o aviso que eu tive, mas eu vou explicando para vocês entenderem. Aí eu decidi não ir dormir na casa do meu irmão, mas eles me chamaram umas 3 vezes para eu ir. E disseram, se você quiser, pode vir, que tem uma cama, que tem um quarto, você pode dormir aqui de noite. E eu já tinha resolvido aquele problema. Aí foi passando, e foi tendo as vacinas, passou-se 2 anos. Depois de 2 anos, aí aconteceu uma coisa muito interessante. Eu ainda não tinha voltado a viver o espiritismo, porque eu ainda não tinha voltado, eu só tinha comprado as miçangas, tinha feito a guia do meu, a guia não, o jebe do meu orixá, de Oxumaré, só tinha feito isso, não tinha voltado para o espiritismo, tinha comprado uma estaltazinha dele, porque eu gosto muito do meu orixá, né, eu tenho uma paixão pelo meu orixá, eu sou filho de Oxumaré, e eu gosto muito dos meus orixás, sou de Oxumaré, Conhaçã e Ogum, e eu adoro meus orixás, e eu trouxe ele de volta depois que eu saí daquilo, que eu fiquei enganado naquele negócio, sofri naquele negócio, me humilhado naquele negócio, e naquele lugar que eu fui, aquilo não era meu lugar. E dali eu saí, hoje eu tenho pavor aquilo. Então, nesse período, que passou seus 2 anos, aí uma noite, eu acho que era em torno de umas 2 horas da madrugada, eu desdobrado, eu estava dormindo no meu quarto, eu desdobrado, de repente,
Lá tá eu no bosque. Um bosque alto, as árvores faziam copa, só que era tipo uma montanha. Eu sentado, tinha duas mulheres junto de mim, e eu olhando para dentro, assim, que descia aquela barreira e tudo cheio de mata, né? Eu olhando, e aquela mulher ali sentada também. De repente chegou um homem junto de mim, em torno de uns 30 anos, bigode calfanhaque, branquinho, cabelo cacheadinho. Aí esse homem chegou junto de mim, se abaixou e disse: olhe, moço. Ele disse, mesmo assim, eu vou dizer as palavras que ele me disse: olhe, moço, você tem um Exu chamado Exu do Lodo. Cuide dele que ele vai te ajudar. Aí eu disse: mas moço, que Exu é esse? Que entidade é essa? Eu nunca ouvi falar desse Exu, nunca ouvi falar dessa entidade. Quem é esse? E realmente, eu juro a vocês, do jeito que eu fiquei surpreso lá quando esse homem veio e falou isso para mim, eu também fiquei surpreso na vida real, sentado desdobrado. Aí ele disse de novo, ele disse: moço, o senhor tem um Exu chamado Exu do Lodo. Cuide dele que ele vai te ajudar. Aí por que ele disse ele vai te ajudar? Porque eu enfrentei aqueles problemas e eu fiquei ainda com alguns pequenos probleminhas. Aí, nesse momento que ele disse de novo, a mulher de junto de mim falou comigo. Quando ela falou comigo, ele se levantou e saiu. Aí eu não dei atenção à mulher falando comigo. Eu ignorei ela, eu virei o rosto e fui ver ele indo embora. Quando eu estava olhando ele indo embora, eu me levantei e corri atrás dele. Eu disse: moço, vem cá, o senhor precisa me explicar mais direito isso. Quem é esse Exu? Quem é essa entidade? Eu nunca ouvi falar dessa entidade. Me explique melhor. O que é isso? Eu não sei quem é esse. Me explique. Aí ele falou: moço, você tem um Exu chamado Exu do Lodo. Cuide dele que ele vai lhe ajudar. Aí eu fui questionando ele, perguntando mais coisas. Aí ele contou mais coisas, eu não quero contar o resto. Aí pronto. Daí, depois que tudo aconteceu, eu me acordei, certo? Aí eu voltei para o meu corpo. Foi normal, não me assustei, não gritei. Pelo contrário, procurei saber o que era aquilo porque eu não sabia o que era aquilo. Aí, quando eu voltei para o meu corpo, eu fiquei perplexo, tipo de boca aberta. Aí prontamente, agora eu quero ter certeza se eu estava desdobrado ou se eu estava sonhando, mas eu estava desdobrado porque eu sabia que eu estava desdobrado. Aí, primeira coisa que eu fiz, peguei meu celular, deitado na minha cama. Aí eu fui para o Mercado Livre. Aí eu botei no Mercado Livre estalta de Exu do Lodo. Quando eu botei, que eu pesquisei, apareceu 6 modelos de estalta do Exu do Lodo. Aí minha boca foi no chão. Eu disse: poxa vida, esse Exu existe. Aí eu já entendi que aquilo que eu vi não foi sonho e foi real. Nem foi sonho, eu estava desdobrado e aquele homem falou mesmo comigo. Aí prontamente eu fiquei pesquisando ali, vendo quem era ele. Aí eu botei mais para. Eu fui pesquisando, eram as 4 horas quando eu estava pesquisando. É 3h30, 4 horas. Aí eu pesquisando, eu botei guia do Exu do Lodo, qual era a cor da guia. Quando eu botei preto e verde, mas só que tem algumas vertentes religiosas que às vezes usam o branco com preto ou o branco com creme, mas na maior parte é preto com verde, porque o verde significa o lodo e o preto significa o lugar denso onde essa entidade faz o trabalho dela, porque essa entidade é uma entidade do lodo, das águas, ligada a Iemanjá, ligada no Namburuqui, ligada ao Ombulu. Então, é uma entidade que trabalha nessa parte de almas. Aí vamos lá, mas vamos mais lá para frente. Aí, depois que eu pesquisei tudo, que eu vi que tinha guia, que eu vi que tinha a estalta, aí eu já tinha entendido que o que eu vi, eu estava desdobrado e foi verdade, que aquilo aconteceu. Aí eu fui para o YouTube, que eu queria saber se tinha de verdade cânticos para ele, se tinha história dele e se tinha médios incorporando ele, porque a gente consegue ver essas coisas no YouTube, porque hoje ainda bem que as pessoas botam essas coisas no YouTube para a gente saber. Aí primeiro fui ver a história dele, quando eu botei na barrinha de pesquisa do YouTube, história do Exu do Lodo. Quando eu botei lá, aí ele foi um médico na década de 1800 e pouco na Europa,
E ele era um médico que tinha 2 hospitais, mas ele não atendia pobre. E naquela época, médico era só para ricos. O pobre jamais seria atendido por um médico naquela época. Médico era uma coisa de luxo. Só era aquelas pessoas muito ricas. Ele era da Europa, né? Aí, naquele período, ele tinha 2 hospitais. A mãe dele sempre pedia que ele ajudasse as pessoas pobres. Ele não queria. Ele só trabalhava para rico. Aí pronto. Aí eu fui vendo mais a história dele. Chegou o período que ele faleceu. A mãe dele já tinha falecido antes. Ele faleceu. Aí o que aconteceu com ele? Foi direto para o umbral, a 9ª camada. Ele foi para o lugar mais profundo do umbral, onde os espíritos ficam em sofrimento. Que ali os espíritos estão na lama, se transformando, criando casco, às vezes cria chifre, fica deformado, porque é um lugar que é tudo escuro, as pessoas só gemem, só sofrem. Por isso que em algumas imagens dele, antiga, retratava-se essas imagens, ele sentadinho com um pé de boi e sem roupa assim. E ele sempre sentado, era como retratava a imagem dele, mas não é assim, tá? Eu vou desmistificar isso. Aí, porque lá no local onde ele foi parar era assim. Aí o que aconteceu? A mãe dele, com os mentores, foram lá resgatar ele. Nessa 9ª camada de umbral, que é o local mais, assim, que os espíritos sofrem mais, porque ele foi atraído para esse lugar. Justamente pelo motivo de que ele teve o dom dele, poderia ajudar as pessoas também e ganhar dinheiro, mas ele não quis. Ele foi ambicioso e ele só trabalhou pelo dinheiro e pela ambição dele e não ligou para as pessoas com o dom que ele tinha. Aí pronto, a mãe dele foi lá com um mentor, resgatou ele. Aí foi perguntado a ele se ele queria trabalhar como um Exu. Ele aceitou, foi feita uma proposta para ele, ele aceitou. Aí perguntou ele onde ele queria trabalhar. No astral. Aí prontamente ele disse, por ver todo o sofrimento que aqueles espíritos sofrem lá, foi escolhido por ele trabalhar neste local, um dos principais locais onde ele trabalha, que é onde esses espíritos sofrem muito fazendo resgate. Então ele que disse, eu quero trabalhar lá de onde eu vim, mas só que ele está ligado a funções no cemitério, em beiras de lagos, em lugar que tem muito pântano, em locais onde tem muito lodo. Ele está ligado muito assim a coisas de lama. Ele está ligado à praia também. Ele trabalha muito na praia, porque na praia tem a calunga grande, né? E é onde fica uma força. O reinado também de Iemanjá, mas tem a calunga grande. Ele trabalha naquela área também, que é uma área que tem muitos espíritos sofridos, porque sempre tem coisas assim de navios afundar, etc, etc. Mas essa coisa que eu não vou entrar nesses detalhes, mas ali também tem muito sofrimento, naqueles locais, que é no mar, né? Então, ele também tem esse trabalho lá. E ele também trabalha no cemitério, porque ele também ajuda as pessoas desencarnadas que têm dificuldade daqueles espíritos se desligar do corpo, etc. Tem todo um processo. Então, fora dali, ele ainda trabalha um pouco nas encruzilhadas. Mas o principal ponto dele é nos pântanos, nos lagos, em beiras de rio, em lugares que tem lodo. E ele é um Exu que atua nessas áreas, né? Ele atua libertando espíritos também. É um Exu muito antigo, muito poderoso, muito famoso. Ele já reencarnou antes, ele já foi um mago, ele já reencarnou e foi um índio, mas morreu com 10 anos, mordido por uma cobra quando ele foi índio. Então ele teve poucas encarnações, mas o que ele ficou realmente fazendo foi trabalhar no astral como Exu do lodo. Isso é muito antigo, né? Porque ele é muito antigo. Então, até então eu descobri tudo sobre ele. Aí eu fui ver os médios dele incorporando. Achei interessante, né? Entendi mais. Aí fui ver os cânticos. Eu vou até cantar um cântico para vocês, porque esse cântico é um cântico que eu gosto muito, que eu acho muito bonito. Que esse cântico, ele canta uma parte da história dele. Quando ele começou o trabalho dele, exatamente nos pântanos.
Aí teve um lance que a rainha do Exu Rei, a Pombagira, ela foi resolver uma coisa e ela precisava passar num pântano. E quando chegou lá, ela encontrou um homem. E esse homem estava sentado num tronco, parecendo um eremita. E ela falou com ele, um homem assim, quietinho ali, tão assim, não se comunicava muito. Ela falou com ele, aí ele achou ela muito bonita. Então, naquele momento, ele ajudou ela a passar o pântano, porque ele tem o poder sobre essa área, né? Ele ajudou ela a passar, ela ficou muito grata a ele por isso. E por ela ter ficado muito grata, ela disse a ele: olhe, moço, que ele era todo assim, roupas assim, não era roupas bonitinhas como da corte, aquelas roupas estragadas, porque ele parecia um eremita, assim, como pessoas de rua, ali naquele pântano, sentadinho naquele tronco. Aí ela disse para ele: olha, moço, vai ter uma grande festa lá no castelo do rei, que era o Exu Rei. Aí o senhor pode ir para a festa, que nós vamos estar aguardando o senhor lá na festa. E ele se apaixonou por ela, né? Naquele dia, que ela era muito bonita, se apaixonou. Isso é uma das histórias dele, viu? Que o cântico que eu vou cantar tem a ver com isso. Aí eu vou cantar o cântico, mas eu quero contar um pouquinho para vocês entenderem o cântico e a história, que eu pesquisei tudo sobre ele. Aí ela voltou, foi pro rei, comentou com o rei, né? Aí aguardado no dia da grande festa lá no castelo, ele chegou. E ele participou da festa, tudo. Aí ele viu que ela tinha um companheiro dela, que era o rei, o Exu Rei, era o companheiro dela. Aí ele ficou tristinho, assim, blá, blá, né? Por isso que nascem umas flores roxinhas no pântano, umas flores lindas, cheirosas, que foi a tristeza dele. Daí ele conheceu outra pombagira que apareceu por lá, foi Mulambo, apareceu por lá, ele ajudou ela também. Aí tem outras historinhas, mas eu não vou muitas outras historinhas, porque eu vou cantar um cântico que tem a ver com essa história, que ele foi parar no castelo e como ele era um mago curandeiro, aí o rei chamou ele para fazer parte da corte e deu um cargo importante a ele na corte, naquele castelo do Exu Rei. Então, esse Exu, ele foi coroado, ele ganhou coroa, ele ganhou status, né, no mundo dos Exus. Aí vou cantar agora o ponto, que a história eu contei assim, pulando partes, porque senão fica muito grande o vídeo, que o vídeo já está grande. Exu do lodo, das profundezas ele é rei, solitário em seus caminhos, peregrino em seu destino, assim conheceu as leis. Exu do lodo, das profundezas ele é rei, solitário em seus caminhos, peregrino em seu destino, assim conheceu as leis. Mas todos sabem, ele tem um grande amor, mas esse amor pertence a outro rei. Energias negativas, ele sabe transformar, mostrando a todos que mesmo do lodo a vida de brotar. Exu do lodo, Exu do lodo, das profundezas ele é rei, solitário em seus caminhos, peregrino em seu destino, assim conheceu as leis. Certa vez perguntei, por que do lodo sempre estás a trabalhar? A 0 hora, sobre o clarão da lua, ele veio me falar que a solidão era minha companhia. Minha morada fez em meio à escuridão, pois das profundezas passou minha magia, nas quebradas dos perigos fez a minha proteção. Nas profundezas passou minha magia, nas quebradas dos perigos fez a minha proteção. Exu do lodo, Exu do lodo,
nas profundezas ele é rei. Lá dá o Exu, Exu do Lodo, salve suas forças. Então, esse cântico, quando eu descobri esse cântico, eu fiz de tudo para aprender, porque esse cântico tocava muito assim meu coração, que esse cântico conta a história dele trabalhando no pântano, quando ele ajudou a Pombagira Rainha. E ele ganhou status dali. Dali para frente ele se apaixonou por ela, ganhou status, mas depois ele entendeu que ela era uma mulher que tinha o companheiro dela, que era o Exu Rei, e ele teve que esquecer esse sentimento. Por isso que o cântico fala também do sentimento. Aí vamos continuar. Aí daí que eu descobri tudo, de manhã cedinho, me acordei de 5 horas, tomei café, blá blá, corri para a cidade, aí comprei quartinha, comprei vela, comprei oferenda, comprei aguidar, comprei tudo para fazer uma oferenda para ele e fazer a guia de Exu do Lodo para mim, uma pulseira que desde aquele dia que eu fiz a pulseira, nunca mais tirei a pulseira, está no meu braço até hoje e uso com maior honra. E preparei as primeiras coisas dele, que foi, eu ia firmar a quartinha e lavei a guia nas ervas e ia dar a primeira oferenda para ele, porque eu estava começando a conhecer ele. Esse vídeo está ficando longo, mas infelizmente ele tem uma história muito especial e eu preciso contar essa história toda completa. Aí aqui, ó, as partes das coisas que eu comprei, tudo eu fiz, tudo eu mesmo fiz. Aqui, ó, a pulseirinha que eu uso até hoje, nunca tirei do meu braço, tem mais de ano, nunca tirei do braço. A guia e a quartinha que eu preparei, ó, tudo pronto aqui, ó. Isso aqui foi tudo começo com ele. Aqui já foi depois que eu preparei a quartinha, fiz tudo, lavei tudo nas ervas, lá vai eu fazer a oferenda, porque nesse dia que eu fui no Recife, no Mercado São José, eu já comprei azeite de dendê, comprei as pimentas de moça, comprei tudo, a cachaça, tudo eu fiz, a primeira oferenda, um padê para ele, e fiz um padê de farinha, com azeite, sal e cachaça, e as pimentas, e fiz um padê de fubá, né, de milho, com cachaça, azeite, dendê e a pimentinha. Aí vamos lá, aqui foi tudo o começo, quando eu comecei a fazer as coisas para ele, depois que tudo aquilo aconteceu, mas eu ainda não contei a vocês que até então eu ainda não sabia como ele era, porque aquele ser, aquele rapaz que apareceu para mim e ele falou que eu tinha um Exu do Lodo, que eu cuidasse dele, que ele ia me ajudar, e me contou umas coisas, mas só que eu ainda não tinha ligado uma coisa a outra. Mas eu vou passando para vocês entenderem, que eu quero contar toda a trajetória para que vocês entendam como tudo aconteceu. Aí aqui foi a oferenda, o fiz, ficou aqui em casa, passou 3 dias, eu cantei com ajuda, escutando no YouTube, porque eu não sabia cantar para ele, que eu nem sabia que o Exu existia. A primeira vez que eu comprei os 4 búzios, que os búzios de Exu que eu tenho, o oráculo de Exu é dele. Eu comprei primeiro os 4 búzios para confirmar as coisas com ele, para falar, então meus búzios eu lavei nas ervas, tudo comeu junto com ele, foi tudo direitinho. Aí aqui não era um assentamento, aqui era uma firmeza, a quartinha firmada, a guia levada, tudo ligado já a ele, porque como ele apareceu, como o rapaz disse, que eu cuidasse dele, que ele iria me ajudar, entenda que Exu não precisa que eu cuide dele. O que ele quis dizer é que eu tivesse um relacionamento com ele, que ele iria me ajudar. Aí é isso, mas a forma dele dizer para mim foi que eu cuidasse dele, o resto das coisas eu não posso contar. Aí foi passando, as coisas foram acontecendo. Aqui, ó, eu já tinha feito a guia de Exu e a guia de Padilha, né? Aí deixa eu ver se eu posso. Sim, aí foi a terceira quartinha que eu assentei, que eu fiz firmeza na quartinha. E daí seguiu-se o processo, né? Aí depois daqui, já estava aqui é outra coisa, que eu fiz para minha amiga. Aí aqui terminou essa parte. Foi a primeira fase que eu fiz para o Exu do Lodo. Primeira fase, e eu ainda estava aprendendo, entendendo sobre ele, que eu nunca parei de pesquisar, que eu joguei o búzio para saber se ele aceitou. Ele falou nos búzios que aceitou a oferenda, foi a primeira vez. Então, começou dessa forma que eu contei no vídeo.
Então, aqui foi as primeiras coisas que eu fiz para ele, porque quando eu entendi que ele existia, tudinho, eu corri para comprar as coisas para fazer, porque isso não é normal acontecer. Quando acontece uma coisa assim com uma pessoa, é muito especial isso. Se agarre nessas oportunidades. Aí eu já estava aprendendo a cantar para ele, né? Eu já estava danado, pesquisando os cânticos e tudo. Aí eu pesquisei como era a ferramenta dele, eu pesquisei como era o ponto dele, o ponto magístico para estar na ferramenta. Encomendei daquele rapaz de Minas Gerais, do Santo Atelier, a ferramenta que é essa aqui. Aí ele mandou, comprei a ferramenta, passou uns 25 dias, a ferramenta chegou. Por quê? Porque eu já estava com plano de ir mais além, de fazer o assentamento. Aí já tinha comprado a pedra, o aguidal, mas ainda estava comprando as coisas devagarzinho. Porque desse Exu, quando eu fiz o assentamento, ele foi o primeiro. Inclusive esse Exu, eu vou contar uma coisa em particular com ele. Isso aqui é o segundo momento. Aqui foi eu indo para a cidade. Aqui foi quando eu comprei as ervas, que já é mais uma etapa que eu vou fazer. Que é a etapa do assentamento, você tem que comprar as ervas de Exu, porque você precisa de várias ervas, que é para você lavar a ferragem, para você lavar a guidal, para lavar tudo que vai levar dentro, para lavar a taça, para lavar a quartinha, para lavar a guia. Lavar tem que se lavar tudo, os búzios que você deu para essa entidade, para ligar tudo a ele. Então aqui foi as ervas compradas que para ser macerada no dia que eu fosse fazer o assentamento, lavar tudo. Inclusive, quando eu fui pela segunda vez comprar as coisas, eu estava comprando uma semente que é chamada garra de Exu. Aí um moreninho numa loja ficou olhando para mim de óculos meio redondinho, ele sentado no banco, eu comprando ele ficou assim olhando para mim. Eu disse, moça, tem garra de Exu? Aí ela disse para mim, tem sim, moço, eu fiz. Quanto é? Aí quando ela disse isso, ele falou comigo, ele disse, você sabia que tem garra de pomba gira? E eu falando de Exu, né? Eu disse, não, sabia não. Aí ele disse, vem cá que eu vou lhe mostrar. Aí ele me puxou e ficou lá para comprar depois a garra de Exu, e eu fui ver a garra de pomba gira que ele falou. Eu já mostrei como é que é essa semente, já mostrei aqui no canal. Aí ele foi me mostrar. Isso é um dos fundamentos que leva dentro do assentamento. Aí ele foi me mostrar, a gente foi conversando e disse, por que você está comprando essas coisas? Eu disse, porque aconteceu assim, 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 eu desdobrei. Aí o rapaz falou, eu contei tudo, eu não vou contar tudo aqui para não ficar grande demais. Aí eu disse, então, ó, se ele teve esse contato com você, faça tudo o que ele lhe pediu, porque é importante para você. E ele disse, olha, você tem uma mediunidade muito forte, viu, moço? Eu disse, tá certo, obrigado, viu? Aí ele foi me explicando as coisas, até depois a gente foi fazendo amizade, e ele me ofereceu fazer o meu assentamento. Só que eu moro em Itamaracá, eu moro no litoral, e ele mora no interior. Moacir, um abraço, meu amigo. Ele mora no interior, em Vitória, é muito longe. Ele se ofereceu para me ajudar, não ia cobrar nada para assentar o Exu para mim, mas ele me ajudou um pouquinho no assentamento, umas dicas, ele me deu umas dicas. E ele viu também tudinho depois para confirmar. Aí, porque ele queria sentar lá, mas depois eu pensei, eu disse, moça, eu não vou fazer com você, mesmo que você vai fazer de graça para me ajudar, porque eu moro muito longe, não posso estar indo para sua casa, porque as passagens é cara, gasta muito tempo, para ir lá eu tenho que dormir lá, não posso voltar logo para casa, aí tem que passar um dia, 2 dias por lá. Aí eu decidi não fazer com ele, né, porque é longe demais, Vitória é interior, eu moro no litoral. Aí a gente fica amigo. Aí você me ajuda em algumas coisas. Aí foi passando, e daqui a gente foi passando. Aí, naquele momento, então, naquele momento, eu não tinha ainda feito o assentamento, porque eu fiquei pensando, né? Eu fiquei assim, pensando. Ainda estava meio assim, eu faço, mas não faço. Eu comecei a pesquisar muito sobre ele. Aí eu vi o quanto esse show é importante, assim, que era uma coisa muito séria, assim, né? Ter esse show, né? Mas eu estava querendo. Aí, dessa segunda vez que eu fui, eu terminei não comprando as ervas, que eu fiquei inseguro e também eu tinha perdido um dos garfos.
que eu tinha comprado 2 garfos de Exu e um deles eu tinha perdido. Aí por esse motivo, naquela segunda etapa que eu fui comprar as ervas, eu desisti de fazer. Aí eu comprei uma estalta dele, que foi uma estalta de gesso, porque eu pensei assim, caso eu não faça o assentamento, eu compro a estalta, lavo a estalta nas ervas e ligo a estalta a ele, caso eu não faça o assentamento. Aí comprei a estalta, não era uma estalta moderna, porque essa estalta ainda é naquele formato que ele está sentado, com um pezinho de boi, né? E a estalta vermelha, vocês vão ver aqui na foto. Então, mas eu comprei porque caso eu não fizesse, viesse acontecido, eu não fazer o assentamento, eu ficava com a estalta quartinha e a guia e minha pulseira, né? E ficava cultuando ele nessa forma, sem ter o assentamento. Aí, na terceira vez que eu voltei em Recife, me encontrei de novo com o Moacir, aí a gente já conversava muito no Zap, etc. Ele sempre me incentivando que eu fizesse, né? Que seria bom para mim. E eu ainda meio seguro. Aí, dessa última vez que a gente teve lá, eu cheguei antes dele no Recife, comprei o resto das coisas para fazer o assentamento, a oferenda, tudo. Aí, quando ele chegou lá, a gente foi conversando, fui com ele para ele comprar as coisas dele também. No momento de ir embora, aí eu perguntei, Moacir, o que é que tu acha que eu devo fazer? Que ele já estava para ir embora para Vitória e eu para voltar para casa. Aí ele disse, faz, menino. Aí eu fiquei um pouco paradinho assim, eu perguntei de novo, mas moça, tu tem certeza, tu acha que eu devo fazer mesmo? Ele disse, faz, menino. Ele não falou com você? Aí eu fiquei ainda assim, pensando, ainda não tinha comprado essas ervas. Aí eu disse pela terceira vez, ele, Moacir, tu acha que eu devo fazer mesmo? Tu tem certeza? Não, não será ruim para mim isso não? Tu tem certeza? Não é perigoso eu fazer isso não? Aí ele riu que só. Ele riu de mim e disse, mas menino, mas tu é muito besta, faça menino. Eu não lhe expliquei mais ou menos como você vai fazer e depois eu dou uma olhadinha. Aí eu peguei, tá certo. Aí ele foi embora para Vitória com as coisas dele, eu voltei por dentro do Mercado São José, fui comprar essas ervas. Aí daí, eu já cheguei em casa quase de noite e não fiz, né? Aí então, aqui tá o que eu tinha, que eu já tinha firmado, né? Tava tudo firmado na entrada da minha porta. Aí pronto, aqui ó, foi o dia que eu fiz. Aí de manhã, me acordei, de 7 e pouco eu tomei café e fui fazer. Aí eu já tinha comprado 7 búzios, porque eu já jogava, quando eu tinha só o quartinho, eu jogava com 4 búzios, mas depois eu pesquisei mais e eu fui jogar com 7 búzios, que eu me adaptei mais jogando com 7 búzios. Essa estalta que eu falei a vocês, hoje em dia eu nem tenho mais ela, porque eu dei ela para uma pessoa, porque essa estalta é uma estalta muito antiga, né? Mas eu comprei ela, caso eu não fizesse o assentamento, eu ficava só com a estalta firmada, né? E a guia e a quartinha. Aí então eu fiz, né? Aqui foi quando eu fiz. Inclusive, eu sempre nas pesquisas vi os babalorixá dizer que quando você estava sentando esse Exu, aí chovia, garoava, aí chovia. Vocês acreditam que quando eu estava sentando, cantando para ele, choveu também? Choveu mesmo, foi incrível. E ali todo momento, sentindo ele, eu fui fazendo, né? Aqui foi quando eu comecei fazendo as coisas dele. Fiz o assentamento dele direitinho, cantando tudinho, que eu já estava aprendendo a cantar, eu não sabia muita coisa, ainda que eu estava pesquisando muito sobre ele para fazer. Aí aqui foi no dia que eu fiz o assentamento. Aqui foi as ervas maceradas, ó, quando eu macerei as ervas para lavar todas as coisas. Aí isso aqui, ó, tem a ver que isso aqui foi meu aniversário. Por quê? Porque no dia do meu aniversário, um dia antes, eu fiz um empadão, fiz o bolo, e eu tinha visto que um grupo chamado Grupo Orion de São Paulo, que eles fazem as estaltas de resina, eles fizeram a estalta do Exu do Lodo. Aí aconteceu uma coisa. Foi no momento que eu estava fazendo o bolo. Eu vi o lançamento. Aí a estalta era 200 e pouco reais. Era Exu do Lodo de roupão desfiado, com capuz, exatamente do jeito que eu vi ele na entrada da minha porta, na entrada da minha cozinha, as mãos igual, tudo igual, fizeram a estátua igual do jeito que eu vi. Aí pronto. Aí eu liguei Léo Concrel e disse, menino, aquele ser que eu vi era Exu do Lodo, e eu não tinha entendido ainda que o ser que eu tinha visto era o próprio Exu do Lodo.
Aí, nesse dia, eu já tinha feito todas as coisas. Eu estava esperando meu irmão, meu cunhado, todo mundo chegar para comer o bolo em empadão, que eu fiz 3 empadão nesse dia, 3 bandejas. Aí eu tava, me deitei um pouquinho de tarde, que era de 8 horas, que a gente ia comemorar meu aniversário, e os meninos chegaram aqui em casa nesse horário, só que de tardezinha eu dei uma deitadinha lá em cima para dormir. Aí meu amigo falou comigo no WhatsApp, a Mauri disse: "O Adi, tu viu o que eu mandei para tu?" Eu disse: "Não, Mauri, o que foi?" Deixa eu voltar um pouquinho para vocês entenderem melhor. Porque quando eu vi o lançamento da Stalta, eu fiquei doidinho para comprar a Stalta. Só que eu não tinha dinheiro para comprar a Stalta. Aí eu disse: "Olha, Chico do Lodo, eu gostaria muito de comprar essa Stalta moderna e lhe dar essa Stalta, mas eu não tenho grana para comprar." Fiquei só no desejo, né? Gostaria muito, vai ficar um dia que eu puder, eu compro. Naquele momento eu não podia. Aí, quando foi 4 horas, assim, meu amigo falou comigo no zap. Meu amigo mora na Itália, Mauri Pilohá. Aí, meu amigo também é espírita. Ele disse: "Adi, você viu o que eu mandei para você?" Eu disse: "Não." Aí, quando eu fui olhar, ele mandou para mim R$ 300 de presente para comprar um presente de aniversário. Aí, prontamente, vocês sabem o que eu comprei de presente de aniversário? Eu fui lá no Mercado Livre e comprei o lançamento. Comprei a Stalta do Eixo do Lodo, que é essa aqui, ó. Do jeitinho que eu vi ele. Do mesmo jeitinho. Era lançamento do grupo Orions. Aí, ó. Exatamente assim que eu vi ele, ó. Só que eu vi ele em pé. Não, aqui ele está sentado no pântano. E eu vi ele em pé na entrada da minha cozinha, na entrada aqui no portal, na entrada da minha porta, e quando pegou na minha mão, roupão assim, ó, todo desfiado. Exatamente, até a mão da Stalta era igual à mão dele, ó, essa mão comprida, ó, com os dedos compridos. Eu vi tudo igual. Aí você vê ó, que até a guia tá enrolada na mão dele, a guia verde e preta, do jeito que eu fiz minha guia. Igualzinho, igualzinho, gente. Foi incrível. E o meu amigo me deu dinheiro para comprar um presente. Eu comprei a Stalta. Ainda me sobrou cento e poucos reais quando eu comprei a Stalta, né? Aí eu comprei, não pensei 2 vezes. Eu substituí aquela vermelha por essa. Aí eu lavei ela nas ervas, babá, e ficou fazendo parte do assentamento dele. Aqui a guia, tudo, ó, como eu fiz, ó. Veja que coisa incrível. Eu só vim entender que eu tinha visto ele. Ó, a guia na mão dele, ó. E as mãos compridas, como eu disse a você, as mãos compridas. Aqui foi pintado de dourado, mas a cor que eu vi não era essa, uma cor meio cinza clarinho. Aí, daí, foi que eu vim entender que eu liguei, que eu tinha visto o Eixo do Lodo. Aí, o meu amigo disse para mim que ele mandou um emissário, o Moacir Babalorixá, disse para mim no dia lá que eu estava comprando as coisas, que ele mandou um emissário dele falar comigo, porque o emissário dele veio assim com roupagem humana, um espírito humano. Veio falar comigo e aí eu não tive medo, eu conversei, escutei, que aquilo era coisas que ele mesmo ia me dizer. Só que como eu fiquei com muito medo, que eu gritei muito, aí passou-se 2 anos. Ele mandou outro espírito falar comigo, de uma pessoa normal. Aí ali eu escutei o espírito, escutei o que tinha de escutar. Aí foi daí que depois que eu vi a estátua, até então eu não tinha ligado aquele ser com Exu do Lodo, eu não tinha ligado, que eu não tinha percebido isso. E meu amigo falou para mim, disse: "Olha, ele mandou, porque ele sabia que Exu do Lodo não era o rapaz que eu vi. Ele disse que aquele ali teria sido um emissário que ele mandou para falar comigo, para dizer que eu tinha ele, que eu cuidasse dele, que ele ia me ajudar, que fazia parte dos problemas que eu estava enfrentando." Inclusive, aquela voz que falou comigo, me contando que tinha um problema acontecido comigo, que falou comigo 3 vezes, provavelmente foi ele que falou naquele dia para me ajudar. Já estava me ajudando desde ali, sem nem eu ter visto ele, sem eu nem saber que ele era um guardião meu. Aí aqui, ó, como ele é, eu não vi o rosto dele, mas aqui, nessa forma que ele tá numa roupa, numa roupagem de mago. Porque ele já foi um mago também. Ele pode se apresentar de 3 formas. Ele pode se apresentar como um homem todo sujo, com roupas sujas de lama, etc, né? Cabelo todo meladinho de lama. Ele pode se apresentar como mago ou ele pode se apresentar vestido normal, de paletó. São 3 formas que ele pode se apresentar. Para mim, ele se apresentou como um mago. Aí você viu todos os detalhes da estátua? Quando eu vi a estátua, eu disse: caramba!
Aquele ser que eu vi era o Exu do Lodo. Eu fiquei passado. Aqui na estalta dá pra gente ver a cara dele que eu não via, porque o capuz cobria e estava escuro dentro, eu não via a cara, o rosto dele. Aqui eu mostrando meu óculos. Agora vamos lá, vamos passar mais para. Aí ali já tinha concluído tudo, eu já estava sabendo quem era ele, já estava aprendendo a cantar para ele, estava tudo certinho, né? Ah, então já foi um momento que estava perto de eu ir para uma festa na casa do meu amigo, que eu comprei as coisas para sentar a Padilha. Aí, quando eu dei uma oferenda para Padilha, aí eu já tinha oferendado para ele lá, mas eu dei uma nova oferenda para ele, porque quando eu fui dar a oferenda dela, aí eu dei a oferenda para ele também. Aí aqui eu assentei ela, mas isso eu falo depois, porque junto com a oferenda dela, eu dei a oferenda para ele também. Aí no caso, seria a terceira oferenda que eu dava para esse Chudulu daqui, ó. Eu estava oferendando para a Padilha, porque ela tinha sido assentada, aí eu oferendei para ele novamente, aqui ó, ele aqui ó, junto junto com a oferenda dela. Ó. Aí ele já foi primeiramente assentado, aí eu já estava pela terceira vez dando oferenda a ele. Aqui, ó, pronto. Pronto, aí foi isso que aconteceu, né? O meu envolvimento com o estudo Lodo foi todo assim dessa forma. Fui descobrindo as coisas aos poucos, fui aprendendo a cantar com ele. Hoje em dia eu cultuo ele e assim é bem interessante tudo isso que aconteceu da forma que aconteceu. É, Às vezes eu me acordo de madrugada, até que tem um canal, eu vou na ponte do canal, vou cantar para ele, me sento no meio da ponte, levo a cachaçazinha, jogo para ele, canto lá de madrugada, vejo se não tem risco de eu ir, pergunto ele no bus se eu posso ir cantar para ele ali, quando eu estou querendo alguma coisa, saber de alguma coisa, que eu estou curioso em alguma coisa, eu vou cantar para ele ali no meio do lago. Aí eu sempre, quando preciso, e pergunto a ele se eu posso ir, vejo se está seguro de eu ir, ficar ali cantando. Aí eu faço isso. Mas pronto, essa foi essa experiência, esse contato que eu tive com esse Exu. Eu não sabia que esse Exu existia, fiquei tudo muito surpreso. E é isso. Espero ter trazido assim uma história muito interessante, porque para mim foi muito interessante. Hoje em dia, e quando eu canto para ele, quando eu sinto ele, que eu sinto uma frieza quando ele chega junto de mim, porque ele é um Exu das águas, né? É um Exu do pântano, é um Exu que trabalha nessa energia da água mesmo, da lama. Então, quando eu sinto ele, ele é frio, ele é um Exu com energia fria. Aí eu lembro dele, eu vejo isso aqui, ó. Eu vejo como eu vi ele no meu cérebro quando eu canto, eu vejo ele. Eu sinto ele quando eu canto. E ele me protege muito, me acompanha muito e eu uso a pulseira dele até hoje. Eu uso a guia também, mas a pulseira fica constante no meu braço, porque eu fiz para usar constante. Que são segredos de uma coisa que aconteceu comigo também, que é outro lance. Aí pronto, até hoje eu cultuo ele e está aqui. Depois outras coisas eu vou contando para vocês no futuro. E aqui foi a terceira vez que eu oferendei a ele. E é isso. Eu espero ter trazido uma história legal, assim, e que tudo que eu contei a vocês é verdade. Tudo que eu contei aconteceu mesmo. E eu fiquei surpreso, perplexo. Até hoje, assim, eu ainda fico impressionado com tudo isso que aconteceu e eu fiquei com um apego muito grande com ele, né? Pelo cuidado que ele teve de querer me ajudar, como está me ajudando, etc. E eu fiquei muito assim, com um apego muito grande, porque uma coisa dessa não é normal acontecer. Isso não é coisa que acontece normal com as pessoas. E pelo fato disso ter acontecido, eu disse, não, vou me apegar com isso com todas as forças, porque daí vai acontecer outras coisas para mim. Eu disse, não, eu quero estar mantendo meu culto com isso do lodo, desde ali, desde a quartinha, etc, que eu firmei, dali nunca mais eu parei. Não paro de aprender a cantar para ele. Eu vou terminar o vídeo com mais uns cânticozinhos. Exu do Lodê, Lodê, quem é esse Exu que agora eu quero ver? Exu do Lodê, Lodê, quem é esse Exu que agora eu quero ver?
Exu do Lodê, Lelodê, quem é esse Exu que agora eu quero ver? Ilodo, limão da pedreira, Ilodo, limão da pedreira, e pegou o garfo e não cruzar, virou poeira, e pegou o garfo e não cruzar, virou poeira. Quá, 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 a primeira gargalhada, Exu do Lodo é quem vai dar. Quá, 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 a primeira gargalhada, Exu do Lodo é quem vai dar. Então, eu sei muitos cânticos porque eu fiquei pesquisando os cânticos, fui aprendendo os cânticos e hoje em dia eu sei cantar muitos cânticos para ele, porque eu nem sabia nem que ele existia. Mas, né, eu fui tendo esse relacionamento e que ainda continuo tendo. E eu sei que eu vou aprender muito com ele, porque ele é um Exu de curandeiro, né? Que ele é um Exu curandeiro, ele é um Exu que trabalha muito assim, desmanchando magias, etc, etc. Então, eu tenho muito que aprender com ele. E esse interesse também que ele teve comigo, assim, né? De ter esse contato comigo. E a proposta me chamou muita atenção num momento muito difícil na minha vida. Então, eu me apeguei também a ele, porque ele chegou num momento assim, num momento crucial. Isso foi muito importante. E eu estou com ele até hoje. Laral, Exu do Lodo, salve suas forças, salve os seus domínios, né? Continue trabalhando para as pessoas, abençoe com libertação, com curas, todas as pessoas que vêem o vídeo, que elas entendam o que aconteceu aqui e que nesse planeta suma esse lance do preconceito de cor, de religião, de pobre, de rico, que não existe esses preconceitos, que esse planeta fica atrasado com tanto preconceito, com tanta coisa ruim. Gente, e o mal, e as pessoas que fazem mal, não é os espíritos que são mal. Eu vou dizer a vocês uma coisa. Você o Yang e o Yang. Cabe você decidir para que lado você vai levar sua energia, se você quer fazer o mal ou o bem. O mal a gente faz de várias formas para as pessoas, com falsidade, com desejos negativos contra a pessoa, com inveja. O bem é você, se você não puder ajudar a pessoa, não tiver uma palavra de amor, de conforto, se você não tiver, não faça. Se você não gostar da pessoa, se afaste. Eu sempre penso assim, que tem pessoas que a gente não bate. Se eu não bater com a pessoa, eu não quero amizade com a pessoa, me afasto. Eu prefiro me afastar, e se a pessoa no começo for falso comigo, fazer alguma coisa que eu já percebo, eu prefiro me afastar do que estar junto com um inimigo anônimo. Porque tem pessoas que às vezes é inimigo seu anônimo, está ali junto para lhe destruir junto com você. Então é melhor você não ter esse tipo de amizade. Você tem que saber se colocar nesse planeta, um planeta difícil, que aqui é uma guerra, é uma batalha para você sobreviver aqui nesse planeta. Você vê, se você observar o tanto de morte que tem com guerras, com assassinato, é muito triste. E a gente está num momento que está tendo umas 8 guerras nesse planeta. E é um planeta de expiação, um planeta difícil. Então, não é normal tudo que está acontecendo aqui nesse planeta. Então, você ter um guardião, todo mundo tem, você tem um contato, etc., não tenha medo. Se você tiver, procure estudar, pesquisar para fazer algo como eu fiz com muita fé. Tudo que eu fiz direitinho. E aí meu amigo me deu umas ajudinhas logo no começo, porque eu não sabia fazer tudo para ele, porque eu não conhecia ele direito, mas eu tive uma ajudinha e fiz tudinho. E é isso. E aqui em minha casa tá tudo ok, tudo tranquilo, tudo equilibrado, tá tudo numa boa. É isso que eu digo a vocês. Procurem achar de onde vocês vão vibrar melhor. Que tipo... Religião não é uma coisa muito boa, porque religião pode fazer você
e pelos caminhos errados. Hoje em dia eu não frequento nenhum terreiro, eu não quero frequentar nenhum lugar, nenhum local. Eu faço minhas coisas para mim. Eu sou um espírita livre. Eu não confio muito nas pessoas e eu prefiro eu mesmo fazer minhas coisas. Porque eu não confio, eu estou sempre com um pé na frente agora e outro atrás com as pessoas. Mas é isso aí. Se inscreva no canal Dom Jorge, tamo junto e eu espero que tudo que eu trouxe do Exu do Lodo seja bem interessante. Um grande abraço a todo mundo, um axé para todo mundo. Tchau, tchau. Depois eu conto como foi que eu me envolvi com Maraboa e quando eu entendi que Maraboa era meu Exu principal de cabeça. Depois eu conto isso e depois eu conto como eu trouxe tudo de Maria Padilha, todas as partes, todas as etapas, porque eu tenho todas as etapas para juntar tudo e contar a história completa como foi. E depois eu conto toda essa história completa do Pena Branca, como aconteceu. De Exu do Lodo para mim foi muito especial. Tchau, tchau, um grande abraço. Por isso que o vídeo ficou grande, mas quem quiser veja que é bem interessante.